Pirando Amigo orgulhosamente apresenta impulso e quantidade de movimento, sistema de partículas. Nas duas primeiras aulas desse capítulo, nós estudamos as partículas isoladas. Agora nós vamos estudar um sistema de partículas, ou seja, mais de um corpo com liberdade de movimento. Antes de começarmos, temos que recordar um conceito muito importante aqui. Quantidade de movimento é grandeza vetorial. Quantidade de movimento tem módulo, direção e sentido. Energia cinética é grandeza escalar. Muito bem. Toda vez que estamos estudando um sistema de partículas, temos a seguinte situação: Q total antes é igual a Q total depois. Nesse caso, porque sempre que a gente estuda sistema de partículas, nós consideramos que as forças que atuam são forças internas. Então, quando as forças que atuam são internas, o Q total antes é igual a Q total depois. Q é vetor. Não podemos nos esquecer. Quantidade de movimento é vetor. Então, tem módulo, direção e sentido. Agora, a energia, que é uma grandeza escalar, a variação de energia cinética vai ser energia cinética final menos inicial. Recordando, energia cinética é meio mv ao quadrado. Muito bem. Então, nós temos as colisões. Quando eu tenho sistema, eu tenho colisões e a gente estuda e classifica as colisões. Tenho três tipos de colisão: colisão elástica, colisão inelástica e colisão totalmente inelástica. Neste caso, sempre o Q total antes é igual ao Q total depois para os três tipos. Então, a conservação da quantidade de movimento não é suficiente para que a gente consiga identificar o tipo de colisão. Então, vamos lá. Quando a colisão é elástica, acontece uma deformação instantânea. Tipo, ao chutar uma bola, se a gente tiver uma super câmera lenta, a gente consegue perceber que a bola instantaneamente deforma e depois que sai do pé do jogador, ela volta ao normal. Essa deformação é instantânea. Então não há perda de energia nesse caso. A energia cinética total antes é igual à energia cinética total depois. Quando a colisão é inelástica ou totalmente inelástica, a deformação é permanente, então vai dissipar energia. Ou seja, deformação permanente quer dizer que fica amassado, então perde energia. Então a energia cinética total antes vai ser maior que a energia cinética total depois, para os dois tipos de inelástica. Então ainda a gente não conseguiu separar os dois tipos de inelástica. A única coisa que dá para a gente verificar aqui, para separar aqui, é após a colisão, se os corpos ficarem grudados, ficarem juntos, é totalmente inelástica. Eles podem ficar grudados, parados, ou um sair arrastando o outro. Outro jeito para a gente identificar as colisões é pelo coeficiente de restituição, que eu vou ensinar a calcular a seguir. Mas já vamos analisar pelo coeficiente. Se o coeficiente de restituição der 1, significa dizer que a colisão é elástica. Se der menor que 1, é inelástica. E se der igual a 0, é totalmente inelástica. Aquela colisão que os corpos ficam grudados após a colisão. Muito bem. Coeficiente de restituição. Bem, o coeficiente de restituição é igual ao módulo da velocidade relativa de afastamento dividido pelo módulo da velocidade relativa de aproximação. O de afastamento é a velocidade relativa depois da colisão, de aproximação é de antes da colisão. Velocidade relativa já estudamos em cinemática, é como um objeto
percebe o outro, aproximando com velocidade tal, afastando com velocidade tal. Então vamos fazer um exemplo para identificarmos as teorias que acabamos de falar. Na figura a seguir, o peixe maior de massa 5 kg nada para a direita com uma velocidade de 1 metro por segundo. E o peixe menor de massa 1 kg se aproxima com velocidade de 8 metros por segundo. Despreze a resistência da água. Após engolir o peixe menor, qual será a velocidade do peixe maior? Então vamos ver a figura primeiro. Aqui está a figura. Então, peixe maior de massa 5 kg e velocidade 1 metro por segundo. O peixe menor de massa 1 kg e velocidade 8 metros por segundo. Eu estou procurando a velocidade do peixe maior após a colisão. Eu sei que antes da colisão, a quantidade de movimento do peixe maior é massa vezes velocidade, 5 kg metros por segundo para a direita, e a quantidade de movimento do peixe menor também é massa vezes velocidade, 8 kg metros por segundo para a esquerda. Como quantidade de movimento é uma grandeza vetorial e as duas possuem sentidos contrários, o Q total vai ser a subtração delas com a resultante para o lado do maior. Então, o Q total antes é 3 kg metros por segundo para a esquerda. Muito bom. Eu quero achar o Q total depois. Q total antes é igual ao Q total depois. Como depois o peixe grande engoliu o peixe pequeno, eu vou somar as massas para achar a velocidade. 3 é igual a 1 mais 5V. A velocidade deu meio metro por segundo para a esquerda. Muito bom. Agora, e a energia cinética? Energia cinética total antes, eu vou somar as duas energias. Mesmo eles tendo sentidos contrários, energia é uma grandeza escalar. Vamos somar as duas. Então deu 34,5. Energia cinética total, soma as massas vezes a velocidade final. Deu 0,75. Qual foi a energia dissipada nessa colisão? Energia dissipada na colisão, energia cinética depois, menos energia cinética antes. Energia dissipada é de 33,75 joules. O sinalzinho menos indica que ela foi dissipada. Essa colisão é uma colisão totalmente inelástica, porque os corpos ficaram grudados após a colisão e o coeficiente de restituição deu zero mesmo. Por quê? Depois eles ficaram juntos, então a velocidade relativa é zero, e antes, como eles têm sentidos contrários, nós vamos somar as velocidades, que é 9. Ok? Muito obrigado. Valeu.